Sejam bem-vindos ao Clio, canal de História e Literatura. Eu sou o Bruno e nesse vídeo eu vou atender um pedido que vocês fizeram lá no Instagram do Clio. Aliás, se você não segue o Instagram do Clio ainda, o link está na descrição e vai aparecer em algum momento do vídeo na tela quais são os endereços das nossas redes sociais. Que vocês pediram para a gente fazer um vídeo sobre memória, então vamos a ele. Para começar, eu queria mostrar que a base do que eu estudei para fazer a memória está nesse livro do Jacques Le Goff. Ah, Le Goff, como eu amo esse homem. Que é o História e Memória, que é um livraço sobre teoria e sobre metodologia da história. Eu acho que é um bom livro para quem está na graduação de História, é uma boa forma de você começar a se inteirar com a historiografia e com a teoria da história. Memória, assim como história, são palavras que são polissêmicas, ou seja, são palavras que apresentam mais de um significado. Você pode, por exemplo, falar que história tem a história com H maiúsculo, que é a ciência, a disciplina histórica, e você tem a história com H minúsculo, que é a história mais cotidiana, é a história que fala do dia a dia, que nós vamos ver nesse vídeo que a gente confunde história com memória, mas calma aí, a gente chega lá. Essa história com H minúsculo é a história que a gente relembra e reconta, ou hoje, que já não tem mais o acordo ortográfico, acabou com história com H. História também pode ser qualquer tipo de narrativa que conte uma história, ou seja, eu vou te contar a história do Chapeuzinho Vermelho, é essa história com H minúsculo. Memória tem 3 significados pra gente aqui. Na verdade são 4. O quarto seria sobre computação, então eu não vou entrar muito nesse assunto. E um deles a gente quase não vai falar, só vai citar ele no final para como que se relaciona a história e memória. Memória pode ser o ato da gente relembrar fatos, eventos, sentimentos, coisas que aconteceram no passado ou que nós representamos como passado. Porque essa categoria de passado, presente e futuro são categorias simplesmente arbitrárias, metafísicas. Na natureza, se a gente parar um pouco para pensar, não faz sentido a gente pensar em passado, presente e futuro. E memória também tem um caráter social, ou seja, aquilo que a sociedade, que um grupo de indivíduos, que um determinado povo relembra do seu passado. O terceiro sentido de memória seria a memória como gênero literário, ou seja, é aquele gênero literário onde o autor ele narra eventos seus do passado. Ou seja, quando a gente pega uma autobiografia que a pessoa só narra os eventos dela e não faz nenhum tipo de reflexão, ele na verdade está fazendo uma memória. Você tem diversos autores que escreveram livros de memórias. O Fernando Henrique lançou um faz pouco tempo, que era sobre memórias de quando ele foi presidente. O Monteiro Lobato tem um livro de memórias também. Tem diversos autores e personalidades que já escreveram livros de memória. O que nos interessa aqui são as categorias psicológicas e sociais. Memória, em termos de psicologia, ou seja, em psicologia, de neurologia, de psiquiatria, enfim, é a nossa capacidade então de relembrar eventos, fatos, tudo que aconteceu conosco. Quando você não tem isso, você passa a ter ou amnésia ou afásia. Afásia é a incapacidade da fala. Ou seja, se você perde a memória, você perde a capacidade de se comunicar verbalmente. Jean Piaget fazia um elo entre a memória e a inteligência. E a partir dessa união entre memória e inteligência é de onde surge a nossa capacidade pedagógica. Nós só podemos ser educados se nós temos memória, ou seja, se nós relembrarmos de algo que nos aconteceu e gravarmos isso para a gente ficar se lembrando disso para sempre. Bom exemplo disso é quando a sua mãe ou a sua avó fala para você não encostar a mão no fogão porque ele está quente. Aí você vai lá, encosta a mão no fogão, percebe que está quente e nunca mais bota a mão no fogão quente. Ou seja, você, através dessa memória sensível de um evento que aconteceu, você grava uma particularidade e nunca mais repete esse ato. Isso, inclusive, não é exclusividade dos seres humanos.
Quem tem cachorro, gato ou algum tipo de mamífero doméstico que conseguiu domesticar e conseguiu fazer algum truque, percebe que esses animais também fazem esse tipo de ação, ou seja, através da memória e através da repetição dessa memória, ou seja, você rememoriar isso, você trazer de volta ao presente, você tem uma capacidade pedagógica, uma capacidade educacional. Agora, em termos sociais, memória, então, tem um caráter oficial e um caráter informal, ou seja, quando a gente pensa em monumentos, em feriados, em museus, em arquivos públicos, nós estamos lidando com uma memória oficial. Ou seja, o Estado, através do seu agente executor, que é o governo, estabelece locais onde a memória precisa ser cultivada. Então, aqui já tem uma diferença entre história e memória. Pensa no 7 de setembro. Para que existe o 7 de setembro? Pro feriadão, né? Pra gente ir pra praia, ir pro campo, ficar em casa, assistir os vídeos do Clio. Enfim, o 7 de setembro existe para nós brasileiros rememorarmos, ou seja, lembrarmos o dia que o Brasil supostamente se tornou autônomo politicamente de Portugal. A memória só faz isso, ela te lembra que isso aconteceu. O que a história faz? Ela narra e analisa esses eventos. Ou seja, a história vai chegar e vai te explicar por que o Brasil se tornou independente, como que o Brasil se tornou independente, as causas, as consequências e os reflexos até hoje. Ou seja, a memória vive um eterno passado. É um passado que precisa ser preservado para chegar ao presente e alcançar o futuro. Dessa forma, ela é muito diferente do que é a história. A história, ela parte do presente, vai até o passado e retorna ao presente. Ou seja, o historiador, diferente de um memorialista, ele precisa ter o tempo como motivação, não apenas o fato, não apenas a recordação, o episódio. Então, dessa forma, a grande diferença entre história e memória é que a história ela é fluida e contínua, e ela está sempre se remoldando, sempre se atualizando. A memória não. Ela é, essa memória social, evidentemente, ela é estática e ela serve de preservação. Não é à toa que a maioria dos conservadores adora memória, porque é através da memória que você pega exemplos do passado de coisas que funcionaram, que deveriam funcionar até hoje de forma imutável. Como nós já sabemos aqui, você que é inscrito do canal já deve ter ouvido isso diversas vezes, deve estar meio de saco cheio de ouvir isso, nós sabemos que a história é a ciência da mudança. A gente estuda a história porque nós temos sede por mudança. Nós temos que entender como era o passado para entender o presente. E como disse o Gustavo no vídeo dele, para sonhar com um outro futuro. Então a gente tem aqui dois conflitos. Um conflito estático, que é a memória, e um conflito de fluidez, que é a história. Nós também temos uma diferença entre função. A história é muito mais cognitiva, ela é muito mais reflexiva, enquanto a memória ela é muito mais enciclopédica. Não é à toa que mesmo após a invenção da escrita e da prensa de tipo móvel, a memória continuou a ser cultivada no Ocidente, principalmente na forma das enciclopédias. Basta ver a enciclopédia britânica, a grande enciclopédia do Diderot e do D'Alembert e a enciclopédia Einaudi. E também é preciso lembrar da Wikipedia. É a famigerada que todo mundo bate na Wikipedia e todo mundo acessa a Wikipedia para saber um pouco mais as coisas. Então, a memória ela servia para os povos de antes da invenção da escrita para cultivar a sua história. Ou seja, era através desses homens memória, pessoas que detinham todo o saber do passado, preservar esse passado para o presente. Então, a gente pode dizer que esses são povos ahistóricos, porque eles mantêm um tempo contínuo, um presente eterno, diferente dos povos que têm questões escritas, ou seja, que são povos que têm a escrita, que dominaram a escrita, porque através da escrita você consegue livrar essas pessoas dessa função, e você passa a ter objetos, e esses objetos passam a ser criticáveis. E é assim
mais ou menos surge a história. Aqui é um ponto interessante. Quando eu digo ahistórico, eu não estou dizendo que esses povos não têm o direito da mudança. Como eu já disse no último vídeo aqui do canal, lá o Mito das Nações, os povos indígenas, por exemplo, brasileiros, eles são considerados ahistóricos por alguns brasileiros, achando que eles deveriam ser os mesmos de 1500, esperando uma atitude que não é conveniente com eles. Ou seja, eles pregam para os outros aquilo que eles não são. Eles pregam que o índio lá seja imutável, enquanto ele, homem branco, possa mudar à vontade. O que eu quero dizer aqui é em termos de estrutura social e política. E não é porque um povo não descobriu ou a agricultura, ou a escrita, ou a metalurgia, que ele seja inferior. Ele só está em um estágio de evolução diferente. É só diferença. E a diversidade é sempre muito bem-vinda. No senso comum, não é difícil a gente tomar memória por história e história por memória. Se você tem um monumento e você tem um guia, por exemplo, de turismo. Aliás, o turismo, a invenção do turismo foi um dos grandes avanços para fomento da memória. Se você tem um guia de turismo explicando, geralmente erroneamente, o que é um monumento, o que ele significa, quando ele foi construído, você tem uma história sendo narrada, não uma memória. A memória, ela está no nosso inconsciente coletivo. Eu, como freudiano e materialista, me dói um pouco pensar em inconsciente coletivo. Na verdade, não é um inconsciente. Na verdade, é uma ação consciente do Estado e da sociedade que, de tanto repetir e de tanto divulgar alguma coisa, se tem esse senso de inconsciente e de ser coletivo. No senso comum, nós, historiadores, somos apenas compiladores do passado. Nós pegamos fatos, eventos e começamos a consumir e empilhar esses conhecimentos. Meus alunos, por exemplo, eles ficam chocados quando eu digo que eu não entendo nada de Idade Antiga. Por quê? Na minha formação, eu não corri atrás de estudar um pouco melhor os antigos, porque eu tinha uma preferência para história contemporânea e história medieval. Assim como eu não manjo quase nada de história brasileira, apesar de manjar um pouquinho de historiografia brasileira. Por quê? Porque na minha graduação eu não me interessei a fundo nesses assuntos, o que fez eu me direcionar para um outro ramo de pesquisa e de interesses. E mesmo dentro da Idade Média, eu sou incapaz de fazer para você uma linha temporal da Idade Média, porque eu sou incapaz de escolher os eventos e, aliás, categorizar esses eventos. Nós, historiadores, somos, acima de tudo, críticos e analistas do homem no tempo. Nós entendemos o homem, não entendemos o tempo pelo tempo. Isso cabe aos memorialistas. Para chegar ao final desse vídeo, que se ficou muito longo, eu já peço desculpa, é um tema que é interessante, é bacana, então acho que é um tema que dá para a gente se estender um pouquinho mais. A gente precisa pensar aonde acontece memória. Eu já disse, em feriados, em patrimônio público, em museus, em arquivos, em tudo que é oficial do Estado, chancelando isso. E eu falei também sobre memória social memória social oficial e uma memória oficial não oficial, ou seja, que essa é uma memória social popular. Onde se expressa principalmente isso? No folclore e na cultura popular. Não é raro a gente encontrar pessoas que fazem um apanágio sobre o passado em termos culturais e termos folclóricos. Eu, inclusive, sou totalmente contra a gente comemorar o Halloween se a gente tem um folclore brasileiro lindíssimo. Essa memória popular também tem uma chave de preservar o passado. Porque, como bem nos lembra Eric Hobsbawm no seu artigo The Social Use of the Past, é o passado que dá o padrão para a gente entender as sociedades do presente. O passado, ele dá lastro para o presente, ele dá profundidade e ele dá sentido para o presente. Então, se nós preservamos o passado, nós preservamos o presente, nós preservamos como nós entendemos o presente. Memória, às vezes, é muito batida pelos historiadores. Fazer história sem memória é impossível. É possível, por exemplo, você fazer história sem arquivo, sem documento, sem monumento? É impossível. Então elas precisam caminhar de lado a lado. Cada um no seu quadrado, uma influenciando a outra e vice-versa.
Então era isso, pessoal. Acho que temos um vídeo. Eu não quero extinguir, exaurir esse assunto. As relações entre história e memória, todo bom historiador pensa um pouco sobre isso. Eu agradeço a você que chegou até o final do vídeo. Eu vou pedir 2 favorzinhos para você. Se você não segue o Clio nas redes sociais, segue o Clio lá. Os links estão na descrição e vai aparecer aqui no canto, em algum lugar, os links para você seguir. Então, a gente tem Twitter, Facebook, Instagram. A gente está usando muito o Instagram e o Twitter agora. Então, se você quiser se comunicar com a gente, quer bater um papo com a gente, usa essas 2 redes sociais. Uma outra coisa é que para vocês entrarem no nosso site de financiamento coletivo, o link também está na descrição. Ajuda a financiar o Clio, que dessa forma a gente consegue produzir mais e melhores conteúdos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar as notificações caso elas não estejam ativadas, e o resto é vida que segue.